Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a face do Senhor Jesus possa resplandecer em cada um de vocês, dando-lhes entendimento, sabedoria e que todos tenham um belo dia. Vamos estudar a lição e hoje, terça-feira, 8 de outubro, a lição 2, ela tem como título A Cura do Cego, parte 1. E a lição de hoje está baseada no livro de João, no capítulo 9, do versículos 1 até 16. E aqui Jesus ele corrige seus discípulos referente a umas crenças falsas, né? Em que eles achavam que a cegueira daquele homem que buscou a Jesus fosse realmente a sua cegueira em decorrência dos seus pecados. E naquela época, toda a enfermidade, defeito físico, doenças graves, eram consideradas pelos judeus associadas ao pecado. E para saduceus e fariseus, isto era um resultado do pecado do próprio doente ou dos seus pais, um sinal assim de maldição de Deus sobre essa pessoa. Mas que absurdo, né, meus amigos? E o pior é que os discípulos abraçaram esta ideologia, esse costume, e diante de um cego de nascença, que Jesus estava para curá-lo, eles fizeram uma pergunta a Jesus, que está lá em João, capítulo 9, versículos 1 a 16. Mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais? Que está lá no versos 2. E Jesus imediatamente corrige, né, os seus discípulos e diz, que está ali no verso 3, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus, mostrando que nem sempre a doença ela é causada pelo pecado assim pessoal de cada um. E dentro do povo judeu prevalecia a crença, né, que todas as doenças, enfermidades e deficiências físicas ela era um castigo de Deus aos pecadores. E por isso que geralmente a sorte, né, de um homem cego de nascença, como aparece aqui em João capítulo 9, versículo 1, por exemplo, é considerado por eles judeus a terem que viver assim como mendigo, né? Necessitando da bondade dos outros, né? Que está lá em João 9:8. E aquele senhor cego de nascença deveria estar em seu costumeiro lugar, né? Dependendo de favores das pessoas que passavam ali. E esperando assim o barulho, o tiletar das moedas dadas pelas pessoas que jogavam em seu vasilhame metálico. O relato do evangelista João não menciona que este cego pediu alguma coisa para ser curado, e muito menos que Jesus comunicou o que estava prestes a fazer. O que Jesus fez foi ver o sofrimento daquele pobre homem e fazer algo. E assim ele cuspiu na terra, fez assim uma espécie de um lodo com a sua própria saliva e aplicou diretamente aquela mistura nos olhos do cego, que fala lá em João 9:6. Imagina assim que aquele homem tentando assim tatear, né, assim pegar os braços e o rosto de Jesus, buscando entender o que estava acontecendo ali. Mas antes que o cego pudesse falar, dizer alguma coisa, esse cego, ele ouviu assim uma voz suave, agradável, que lhe ordenou: vai, lava-te no tanque de Siloé. Então ele foi, lavou-se
e voltou vendo, que está lá em João 9:7. O porquê de Jesus ter aplicado, né, este lodo preparado por ele mesmo nos olhos daquele cego de nascença, nós não sabemos. Mas a declaração de Cristo anterior define bem o que ele desejava realizar na vida daquele homem e também na vida de todos nós, quando ele diz: sou a luz do mundo, que ele fala lá em João capítulo 9, versículo 5. Então, eu assim analisando essas palavras, né, e me pego a pensar que Jesus mandou aquele homem se lavar porque simplesmente eu tivesse curado naquele momento, se a primeira imagem que ele tivesse visto fosse a pessoa de Jesus. E seus olhos, sempre adormecidos sim para a luz do sol, não suportaria o contemplar estar pronto às brilhantes raios, os brilhantes raios, né, daquela tarde, do sol da justiça que é Cristo. E eu lendo esse livro de João, no capítulo 9, versículo de 1 a 16, vejo que maravilha, que vislumbre observar na Bíblia este estupendo, este tremendo milagre feito por Jesus a este cego de nascença. E se eu tivesse pessoalmente nesta ocasião, já teria identificado este sinal de que Jesus é Deus. E tenho certeza que eu o aceitaria como meu Salvador, assim como aconteceu na minha vida, que eu pertencia a uma outra denominação cristã, que eram os católicos, e eis que Jesus, no momento mais difícil da minha vida, quando eu clamei para Ele, Ele me atendeu e os problemas todos foram sendo resolvidos. E eu passei a ter sabedoria assim, para ler essas escrituras e comecei a observar que o único que pode fazer milagre é realmente Jesus. Não tem outro que possa fazer milagre. Não é imagens, não é qualquer outra coisa, objeto, não são outros deuses, é somente Jesus. E está ali, realmente, nas Escrituras, que Jesus fala: não haverá diante de mim outros deuses, nem esculturas. O próprio Deus falando, né? Então, eu entendi a partir daquele momento que a minha salvação vinha de Jesus e Ele me mostrou a igreja verdadeira. E fato, né, que assim como os judeus, os discípulos, né, estabeleceram assim, uma ligação entre a doença e o pecado e apontavam assim, para esse cego de nascença como ele fosse o responsável, como ele tivesse falhado para que ocorresse isso na vida dele. E que não é verdade, né? E vejam, os judeus talvez por arrogância, por cegueira espiritual, não entendiam. Mas os discípulos, eles recebiam instruções, já tinham acompanhado outros milagres de Jesus, não poderiam pensar dessa forma. Mas o fato é que ocorreu. É claro que o pecado ele tem consequências na vida do cristão, mas dessa forma, não é bem assim dessa forma, né? Os filhos de Israel do passado sentiram o peso da culpa e da sensação de morte por deixarem os caminhos de Deus e seguirem o caminho do inimigo, e eles acabaram ficando escravos, né? Que nós já conhecemos uma história do povo de Israel, que eles ficaram escravos de outras nações. Como assim um espelho, o povo de Israel contemplaram as suas iniquidades e perceberam a sua real condição de pecadores. Mas Moisés disse a eles, né, o povo de Israel, para que eles dizem lá, não temais, que diz lá em Êxodo 20:20, foi a resposta ao desespero que eles tinham feito por eles pecarem realmente contra Deus, deles terem construído um bezerro de ouro e estavam arrependidos de terem feito isto. E por isso que Moisés falou que eles tinham um Deus
um Deus de amor que queria a salvação deles. E quando Moisés diz, não temais, ele está falando ali, é a voz de Deus, para que eles possam ouvir a voz de Deus. Aos seus filhos, assim, apontando assim para a graça redentora que ele tem, o perdão de Jesus Cristo que ele dá a todas as pessoas. Essa definição que determinadas coisas, doenças, assim, é um castigo de Deus, é uma justificativa assim de Satanás para as suas atuações. É só ver ali nas atrocidades que Satanás fez na vida de Jó, onde ele destruiu as suas propriedades, destruiu e matou, né, seus filhos, e ainda colocou doença na pele de Jó. É só nós lermos ali o livro de Jó, capítulo 1, do versículos 1 e 22, que Satanás falou que iria fazer isso. E Jesus esclarece a questão, não negando que o pecado faz mal, tem consequências, que existe, né, a ligação entre o pecado e o sofrimento. Porém, nesse caso do cego de nascença, o homem não tinha culpa alguma, mas tinha um propósito mais elevado de que Deus seria glorificado pela cura através realmente deste homem cego, desse milagre que ocorreu, que realmente Deus foi glorificado, mostrando que Jesus tem poder de curar as pessoas. Vejam, este cego nunca teve oportunidade de ver, de observar a natureza, de olhar o horizonte, ver seus familiares, e para agravar a situação, ele era humilhado na sociedade, né? Sofria não apenas fisicamente, mas sofreu no emocional, no mental, no espiritual. Essa maldade, através da percepção pública ou de seus pais, era um martírio, né, para a vida dele, que ele acreditava, porque os outros também o acusavam, né, ele, de estar cego, de que seria um castigo divino, que o levava a acreditar que Deus olhava para eles com desfavor. E teve que Jesus quebrar esses paradigmas, mostrar que o princípio de Deus é amor para com todos, ele deseja salvar todas as pessoas, e ele não tem intenção alguma de realmente fazer mal para as pessoas. E nos livros de Mateus, nos livros lá de Mateus, Marcos e Lucas, toda a história dos milagres que Jesus fez, ela segue um padrão comum, né, dentro desses livros, uma expressão assim do problema, da condução do indivíduo até Jesus, a cura, o reconhecimento da cura, acompanhado do louvor a Deus. Já o livro de João, capítulo 9, principalmente a cura desse cego de nascença, o significado do milagre torna-se um tema de debate mais amplo, né? Leva uma conversa entre esse homem curado e os líderes religiosos, que eles se deixassem, eles ficavam discutindo o dia inteiro. E esse debate, discussão, estava em torno de dois pares de conceitos, né? O pecado em si, né, que acontece com todas as pessoas, mas que Deus está disposto realmente a perdoar as pessoas, e a cegueira, né, que no caso é a visão, né? Que o pior problema não é só a cegueira física, mas a cegueira espiritual que continha nos judeus e também nos discípulos naquele momento. O pecado realmente é algo gravíssimo, né, que nós temos que ver esses exemplos assim e buscar uma consagração a cada dia, um louvor, ler mais as Sagradas Escrituras, fazer uma comunhão todas as manhãs, para realmente nós não venhamos a cometer isto e ficar longe dos ataques do inimigo. E somente em João capítulo 9, versículo 14, que o evangelista conta ao leitor que Jesus fez a cura no sábado, que segundo a tradição dos judeus, e não segundo as Sagradas Escrituras, Jesus violava o mandamento, um absurdo. E assim os judeus
consideravam a Jesus como um transgressor no sábado. Parece que os milagres tinham que acontecer nesse dia, né? Porque que nós vemos, a maioria dos milagres foram feitos no dia de sábado. E parece-me que esses judeus tinham regras sabáticas assim enormes, que até cuspir no chão era pecado e as pessoas eram condenadas. Sabe por quê? Porque eles achavam que a saliva estaria regando a terra. Vejam como é que são as coisas. E é por isso, meus amigos, minhas amigas, que Deus tem falado com todas as pessoas através do poder do Espírito Santo para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque a partir do momento que você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você passa a ser uma pessoa sábia, porque o Espírito Santo começa a trabalhar na sua mente, você começa a manusear melhor as Escrituras, você tem entendimento, porque o Espírito Santo começa a trabalhar na sua mente. E você, com toda certeza, você vai verificar e não vai entrar nessa de algumas pessoas que dizem que aquela pessoa está indo mal porque é castigo divino. Isso é um absurdo, não existe isso. Isso são coisas do inimigo, sabe? Ou talvez uma doença que a pessoa tenha, que ainda continua nos dias de hoje. Ah, mas aquela pessoa é má, aquela pessoa está recebendo o castigo divino. Isso aí é mentira, meus amigos. Isso são coisas de Satanás que coloca realmente as doenças, ele coloca o mal entre nós. É só você ler o livro de Jó no capítulo 1 e ver lá que o homem é reto, um homem digno, um homem realmente fora de série, que diz ali na Bíblia, um homem conforme o coração de Deus, pegou todas essas doenças feitas pelo inimigo. Você já imaginou isso? Por isso que quando você aceita verdadeiramente a Jesus como Salvador e Senhor, você passa a ter esse entendimento. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, na grande volta de Jesus, que se aproxima, porque os sinais estão aí presentes entre nós, e Jesus está se aproximando. E quando ele voltar, ele levará você, seus filhos, a sua família e todos nós para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, de onde não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, porque você estará no céu. Você terá a oportunidade de abraçar seus entes queridos. Você terá a oportunidade maior ainda de estar face a face com Jesus. Já imaginou isto? E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.